ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Bom dia, Pai amado. Graças vos damos pela oportunidade de mais uma vez despertarmos encarnados, dispostos a ouvir os ensinamentos de Cristo, a fim de que possamos caminhar cada vez mais para perto de Ti, da Tua energia de amor e bondade. Aos irmãos de luz nós agradecemos toda a inspiração, influência positiva, para que a gente siga nessa seara de amor. A vocês que estão escutando neste momento, amigos encarnados, agradeço também todo o incentivo, apoio e comunhão, e desejo que esse momento traga muita harmonia para o lar de vocês, contagiando o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta. Aos irmãos de luz a gente pede humildemente que possam fluidificar a água que deixamos preparada, para que ela possa transformar-se em um bálsamo para os nossos corpos, atuando em cada célula, cada átomo, cada chakra, fazendo com que a gente entre em uma sintonia ainda maior com o que é do bem, com o que é bom, com o que é certo. Então, vamos inspirar profundamente e agora expirar este ar, e com um sorriso no rosto, vamos agradecer pelo dia de hoje, a bênção que é termos mais uma oportunidade de sentirmos diferente, de fazermos diferente, de pensarmos diferente, afinando nossa sintonia com o amor de Deus, aparando nossos defeitos, refletindo sobre nossa caminhada. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Os bons espíritas. O Espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se o compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza e é daí que vem a sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem,
Enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade, que lhe é própria, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais ainda estão muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve lhes impede a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos em crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo, que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria e por isso tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer então que ele foi tocado no coração, que a sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria apenas ouve o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. Bom, meus irmãos, aqui a gente fala dos espíritas perfeitos e imperfeitos, né? Em verdade, todos nós ainda estamos no grau de imperfeição, sendo que alguns estão muito mais imperfeitos e outros muito menos imperfeitos, dependendo dos seus pensamentos, da sua vigilância, das suas atitudes, dos seus sentimentos cotidianos. E aqui mostra, né, ao longo desse decorrer de texto, como é importante nós estarmos atentos para que tipos de espírita ou que tipos de cristãos estamos sendo. Se a gente tende a cultivar os sentimentos pequenos que nos afastam dos princípios verdadeiros de Deus, nós ainda estamos muito atrasados. Se a gente insiste em cometer os mesmos erros, sabendo que eles nos prendem, feito algema, na estagnação, nos impedindo de evoluir, nós ainda estamos atrasados. Se a gente não se esforça todo dia para ser um pouquinho que seja melhor do que fomos ontem, ainda estamos muito atrasados. Então depende de nós, literalmente, a nossa caminhada, a velocidade das nossas transformações e evoluções morais, o interesse
em livrar-nos dos nossos defeitos, o interesse em aprender mais e melhor nos ensinamentos cristãos. Então a passagem de hoje, o dever de casa é: como é que anda a minha disposição para melhorar enquanto espírito? Como anda o meu desejo de querer ser melhor do que eu fui ontem? Como anda os meus sentimentos em relação a tudo que me cerca? Como é que eu lido com minhas tristezas, minhas frustrações, minhas angústias? E o que é que eu faço no meu tempo livre para ampliar minhas consciências, para cultivar o amor de Deus em mim, para semear o amor de Deus nos outros? Fiquemos com essa reflexão. E com um sorriso no rosto e muita gratidão no peito, meus irmãos, que a gente possa entoar o Pai Nosso em agradecimento por esse momento, pelos espíritos invisíveis que nos cercam e nos protegem nesse exato momento, e pelo amor de Cristo, nosso irmão maior, e o amor do nosso Pai amado, que são o nosso farol. Sigamos em busca da luz. Cada dia mais um pouco, para o alto e avante, devagar e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos, Pai, de todo mal, pois é teu o poder e a glória para todo sempre, que assim seja.